promete, louvado seja Deus, a respeito sobre a restauração do povo de Israel. A Bíblia vai nos mencionar, nos tratar uma visão, louvado seja Deus, que Ezequiel teve a respeito sobre a casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ao princípio, o motivo a qual o Senhor Jesus Cristo elegeu e escolheu o profeta Ezequiel foi para profetizar ali contra o povo de Israel, ao povo que já estava dos seus preceitos, os seus caminhos, os seus destinos longe da presença do Senhor, ao povo que já estava levantando a outros deuses, adorando a outras imagens, adorando as esculturas, estátuas, ao povo que já estava sem esperança, um povo desesperançoso, um povo que não sentia mais a graça, não sentia mais a presença do Senhor. A Bíblia vai relatar e mencionar que o Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, então, ele começou e disse para Ezequiel que derramaria sobre a casa de Israel do seu furor, da sua ira, devido às suas prevaricações, devido às contaminações que o povo de Israel havia cometido por levantar adoração a outros deuses, adoração a outras imagens, glorificando a outros deuses, ao invés de glorificar somente aquele que vive e reina para todo sempre. A Bíblia vai mencionar e dizer então de um chamado na vida deste profeta, por nome de Ezequiel. A Bíblia menciona então no versículo capítulo 2 a visão que Ezequiel teve a respeito sobre ao rolo do livro. A Bíblia vai mencionar então Jesus, Deus dizendo para Ezequiel e disse-lhe: filho do homem, põe de pé que eu falarei contigo. Louvado seja Deus. A primeira observação que eu vejo aqui, a um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ela é escolhida de Deus, quando é apontada por Deus, o próprio Deus chega e fala: filho do homem, levanta-te, põe de pé, porque eu quero falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção aqui. Senhor Deus estava olhando ali para o pecado da casa de Israel, para aquele povo que estava então distante dos caminhos do Senhor. Ele dizia: louvado seja Deus, o povo que não adorava mais a Deus, mas adorava a outras imagens, o povo que não glorificava mais a Deus, mas estava adorando a outros deuses, ou seja, estava com teus pensamentos, estava com teus caminhos longe da presença do Senhor. Mas aí a Bíblia vai relatar que o Deus vai dizer, levantar um homem e dizer: filho do homem, põe de pé, porque eu quero falar contigo, eu quero usar a tua vida, eu quero te usar, põe-se de pé, então eu falarei contigo. Louvado seja Deus. A Bíblia vai mencionar e dizer então, no versículo 2 do capítulo 2, que então entrou sobre Ezequiel o Espírito, quando falava comigo Deus, e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Versículo 3 a dizer: e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até mesmo diga, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer que ouçam ou quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Entende uma coisa, querida igreja do Senhor? Todos nós estamos aqui em uma só direção, em um só caminho, servindo somente a um Deus, o Senhor, a qual a Bíblia menciona e deixa claro: a Ele foi dado a todo o poder nos céus e na terra. A Ele é um Deus que opera sobre a minha vida, a sua vida. Não há outro Deus que possa impedir o teu agir. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus Cristo declara essa palavra. Ele vai dizer: olha, não adianta você acreditar em outros deuses, né? Não adianta você render glórias e dar graça a santo, né? Não adianta. Ele vai dizer: a mim foi dado a todo o poder nos céus e na terra, e não há outro Deus maior que o nosso Deus, pois operando Ele não há ninguém que possa impedir o Senhor. Glória a Deus.
começou a afastar da presença do Senhor. Começou então a tua vida estar toda conturbada, pecaminosa, adorando imagens, adorando as estátuas, outros deuses. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele começou a olhar e disse: filho do homem, eu preciso levantar você como profeta no meio deste povo duro de coração, esse povo duro de semblante, que não ouve as minhas palavras, diz o Senhor, que não acarreta a mensagem da cruz, a mensagem da libertação. Um povo que obstinou o seu coração, a adoração a outros deuses, adoração a outras imagens. Preste atenção, essa mensagem não se difere nos dias de hoje. Quando as pessoas estão dizendo com seus lábios: eu glorifico a Deus, eu amo a Deus, mas o teu coração está duro, os teus semblantes estão distantes da presença do Senhor, aos teus caminhos, a sua obra não é conforme aquilo que diz com os teus lábios. O Senhor Jesus Cristo disse: não adianta dizermos que nós amamos a Deus, mas dentro do nosso coração há pecado, prevaricação, a contaminação, a impureza. Não adianta. O Senhor Jesus Cristo disse: vai derramar do teu furor, da tua ira contra os filhos rebeldes da casa de Israel. Jesus vai dizer: eu estou à procura daqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito. Mas pregador, nos dias de hoje as palavras estão se acabando. Cadê? Jesus está levantando Ezequiel, Jesus está falando para pessoas se pôr de pé. Tem pessoas que estão se acovardando, tem pastor que está se acovardando, tem obreiro já velho de casa, de ministério, está se acovardando, está desviando, está esquecendo dos preceitos, está esquecendo de anunciar a palavra da salvação, a palavra, a mensagem da cruz. Mas Jesus está falando aqui: estou levantando Ezequiel na terra, estou levantando Ezequiel na terra. Eu quero colocar pessoas de pé, porque eu quero falar contigo. O Senhor Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te levantar. Ezequiel, te darei deste bolo, você vai comer, e as palavras colocarei na tua boca, e você dirá então à casa de Israel: assim diz o Senhor. Glória a Deus. As profecias do dia de hoje, aquelas profecias quando Deus usava um profeta e dizia: assim diz o Senhor para ti, assim diz o Senhor para a igreja. Muitos estão se acovardando, muitos estão distanciando o seu caminho da presença do Senhor, por causa de luta, por causa de problemas que estão passando na tua vida, por causa de circunstâncias que acontecem na tua vida. Mas Jesus disse: olha, eu não se alegro daquele que se recua. A minha alma, diz o Senhor, livro de Hebreus, não se alegra daquele que se recua. Não, Jesus não se alegra daquele que é covarde, daquele que se acovarda diante as palavras de Deus quando Ele manda dizer. Mas Ele se alegra daquele que abre a tua boca e diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, Jeová. Eu disse para Ezequiel: mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejais rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então eu vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e estava ela escrita por dentro e por fora, e nela se achavam escritas lamentações e suspiro e ais. Digam glórias a Deus. Glórias a Deus. Ezequiel contemplou e viu escrito por dentro e por fora, e estava escrito naquele rolo lamentações, suspiros e ais.
irmãos, o Pai de Jesus, Ele nos traz para nós o temor. Quando Deus Ele vai falar, ainda diz se você não falar o que eu te mando, traz para nós o temor, seu nome, povo de Deus. A Bíblia menciona então que Ezequiel não tem voz. Escrito naquele livro, lamentações, suspiros e ares. A Bíblia diz então: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai para a casa de Israel. Então abre a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Ezequiel disse: então eu comi este rolo, e era na minha boca doce como mel. Diga glória a Deus. Olha o que ele está dizendo. As palavras do Senhor Jesus Cristo, quando nós ingerimos e bandimos, espiritualmente dizendo, queridos irmãos, desce como entre as nossas entranhas, doce como mel. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é poderosa sobre a minha vida, ela é poderosa sobre a tua vida, ela é poderosa sobre a igreja, para exortar, para corrigir, para consolar nos caminhos retos da presença do Senhor. A palavra de Jesus, quando ela é pregada, a palavra de Cristo, a mensagem da cruz, quando ela é pregada, irmão, dou que doer, seja como ela está sendo pregada, mas aquele que recebe, ouve e confia, desce sobre as tuas entranhas, doce como mel, e traz para si a libertação da sua vida, a edificação e a consolação para a sua alma. Glória a Deus. Eu me imagino então deparando a cena Ezequiel, olhando e ouvindo a voz de Deus, chamando a ele: Ezequiel, põe de pé. No meio deste povo duro de coração, de semblante duro, este povo que profeta nos teus lábios, mas o seu coração está distante. Ezequiel, põe de pé, porque eu falarei contigo, e você vai profetizar contra a nação de Israel, um povo distante das minhas presenças, um povo cheio de prevaricações, contaminações por causa do pecado. Louvado seja Deus. Ao momento, ao tempo de Deus, deu uma visão para Ezequiel, que se encontra então no livro ali de Ezequiel 37, a respeito sobre uma visão de ossos secos. Diga glórias a Deus. Talvez esta mensagem, louvado seja Deus, você já ouviu muito ser pregado, mas entende o que Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel. Eu quero trazer esta mensagem para a vida espiritual a qual nós vivemos, trazer esta mensagem para a vida espiritual que eu e você, todos nós que estamos aqui, estamos vivendo. Deus estava olhando para o povo de Israel, um povo que acreditava em Deus, um povo que até mesmo dizia a glorificar a Deus e dizia amar a Deus, ao povo que dizia até mesmo crer que Deus, Ele existe e que é galardoador daqueles que o te buscam. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma diferença. É claro que todos que estão aqui creem que Deus existe, sabem que Ele é real, por mais ainda que não contemplo fisicamente, mas eu sinto a sua presença. Eu sei que todos que estão aqui acreditam no poder soberano de Deus, mas Deus estava falando do povo de Israel, que sabia e conhecia a palavra da verdade, mas desviou-se por causa do pecado, se afastou da presença de Deus por adoração a outros deuses. Digam glórias a Deus. Glória a Deus. Talvez eu esteja aqui nessa noite ministrando a pessoas aqui. Antes, outra hora, você dava glória a Deus nos seus lábios, o teu coração estava cheio de Deus. Você dizia amar a Deus e a sua vida, a sua conduta cristã estava firme na presença do Senhor. Mas hoje talvez tem pessoas aqui que estão então como Israel estava. Acredita em Deus, Micael. Confia nos milagres de Jesus, sabe que Deus ele pode fazer maravilha. Mas como está a sua vida com Deus agora? Como estão os teus pensamentos, os teus caminhos?
Será que verdadeiramente nós estamos entrando, dando glórias a Deus, verdadeiramente não só de lábios, mas também de coração? Aleluia, Deus! Deus estava olhando para aquele povo de Israel, a nação de Israel. Mostrou então uma visão para Ezequiel. Ezequiel contempla ele agora. Observa, Ezequiel. A Bíblia menciona que veio a mão do Senhor. Pegou então Ezequiel e levou ele em espírito. E pôs ele no meio de um vale, estava cheio de ossos. E ele começou a andar ao redor daqueles ossos. E ele vai dizer que eram muito numerosos. E eles estavam sequíssimos. E Jesus, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, olha para esse tempo aí, olha para esses ossos aí. Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ele disse: Senhor, tu o sabes. E eu não sei, mas tu o sabes, Senhor. Olha a visão que Ezequiel estava tendo. Olha a visão que Ezequiel estava contemplando, queridos irmãos. Entende o contexto da história. Entende o que Deus estava mostrando para Ezequiel. Que ele queria trazer restauração para o povo de Israel. Que ele queria trazer então a restauração, que o povo viesse voltar em comunhão com a sua presença, diz o Senhor Jesus. Ele confirma para Ezequiel, versículo 11, vamos lá. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Digam glórias a Deus. Glória a Deus. Deus então levantou Ezequiel e disse: a ti, pois, filho do homem, de constituir por atalaia sobre a casa de Israel, pois tu ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte, diz o Senhor. No versículo 10, Ezequiel 33, a dizer: tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel. Olha o que o povo de Israel já estava falando dentro de si. Assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhe então Ezequiel: diz para este povo, filho meu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta no seu caminho e viva, e converta vós e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. O povo de Israel já estava falando, a esperança já havia perdido, que eles não sentiam mais a presença do Senhor sobre a vida deles. Eles não tinham mais a esperança da salvação. Eles não tinham mais a esperança que poderiam ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha a importância de uma vida que confia no Senhor plenamente, mas não só de lábios, mas também de coração. Aqueles que não têm a presença do Senhor, aqueles que não têm a presença de Deus sobre a tua vida, até mesmo crê em Deus, até mesmo profere o nome do Senhor, até mesmo vai dar glória a Deus, mas talvez a sua vida está como um vale de ossos secos. Meu Deus, Sem aleluia. vida, sem esperança. Aleluia, Sem Jesus. razão, motivo por que está vivendo. Aleluia. Talvez eu esteja pregando a pessoas aqui, está vivendo a sua vida, mas não sabe nem por que vive, está sem esperança, é uma alegria momentânea numa hora, num momento, e depois ela passa. Mas Jesus está dizendo aqui, Ele quer te dar alegria, mas não é alegria momentânea, né? Mas a alegria da salvação, da esperança, é a alegria de saber que se Jesus voltar, o seu nome será encontrado no livro da vida. Deus olhando para o povo de Israel, longe dos seus caminhos,
longe da sua presença, prevalecendo, sendo contaminados por causa do pecado. Deus, Ele contempla a vida de um irmão assim, de uma mulher assim, de um homem assim, né? Como um vale de ossos secos, alguém que não tem vida, alguém que não tem carne, alguém como se não tivesse nervo, como esse pregador. Você, na presença de Deus, queridos irmãos, irmãs que ali se encontra, Deus, Ele não olha o que está por fora, né? Deus não contempla o que você está por fora, a sua beleza, como que você é mesmo, né? Não importa a raça, a sua cor da sua pele, se é bonito, se é feio, se tem cabelo, se não tem, se é gordo, não. Para Jesus isso não importa. Jesus olha o que está de dentro. Jesus contempla o que está de dentro. Ele vai dizer: Samuel, vá para lá. Eu não olho como o homem vê. Eu não contemplo o que está por fora, mas eu olho o que está por dentro, Samuel, a sinceridade. Eu vejo o que está de dentro. O que está de dentro é a sinceridade, que sai do coração. É aquele que vive, é aquele que me serve, é aquele que verdadeiramente está na minha presença, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cada um que está sentado aqui, sem exceção, até as crianças, Deus, Ele sabe, Ele conhece da minha e da sua vida. Ele sabe o que você vive, Ele sabe o que você fala, Ele sabe o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece toda a sua vida, o seu interior. O mais íntimo de você Ele conhece. Até quantos fios de cabelo há sobre a tua cabeça, o Senhor Jesus sabe e conhece. Mas Ele confirma o que está aqui. A sinceridade. Aqueles que verdadeiramente estão servindo a Ele, não por aquilo que Ele pode ofertar, mas por aquilo que Ele quer na sua vida. E Ele é o Salvador da vida. Ele é o Salvador da terra. Ele é o Messias que veio, derramou teu sangue na cruz do Calvário, diz a palavra, e derramou do teu sangue naquela cruz. Agora o tempo a Bíblia vai dizer que se rasgou o véu de alto a baixo, diz o Senhor. E todos aqueles que acreditarem no poder do Filho, e todos aqueles que acreditarem que Ele é o Salvador e estiverem fazendo a sua vontade e perseverarem, diz o Senhor, estes serão salvos. O Evangelho que nós estamos vivendo, a Bíblia vai mencionar e relatar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Quantos têm se esfriado por causa do pecado? Quantos têm se esfriado, têm se acovardado e têm distanciado dos caminhos do Senhor por causa do pecado, por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das circunstâncias que acontecem na sua vida? Deus olha para essas pessoas e vai dizer: covardes, porque Ele disse: no mundo tereis aflição. Ele foi afligido, Ele foi perseguido, Ele deixou um grande exemplo, um grande legado para a igreja do Senhor. Que vós sereis odiados, vós sereis perseguidos, mas não era para se acovardar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entende uma coisa? Eu estou pregando aqui para pessoas que têm o livre-arbítrio. Você tem a decisão dos seus caminhos. Você que escolhe aonde você quer andar. A decisão é sua. Não questiona com Deus, não reclama com Ele acerca dos problemas, das circunstâncias e consequências da sua vida. Você tem o livre-arbítrio, a escolha é sua. Mas o Senhor disse: quer servir a Ele, tem que ser por completo. Meu Deus, Tem que ser de aleluia. corpo, de alma e de espírito, né? Glória a Tem Deus. essa galera só de coração, né? Deus, Jesus disse: aqueles que querem vir após mim, tem que ser renunciar a vocês, renunciar nos prazeres, no desejo da carne, no desejo da mocidade, tem que renunciar a todas as coisas, tomar a sua cruz e seguir. Glória a Deus. Aleluia. Entende uma coisa aqui? Ninguém aqui naquele grande último dia do tribunal de Cristo não vai ter como você chegar lá e dizer: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não sabia. Senhor, não foi pregado mentira.
Jesus disse que não tomará mais bolas por inocentes. A palavra do Senhor Jesus Cristo está sendo pregada. A mensagem está sendo chegada. Ah, pastor, o cara que não chega, chega sim. Se abrir a tela no celular, talvez tenha alguém da panela, o celular é do diabo, mas ainda nós temos que usar. Mas chega a mensagem de Deus através também dessa ferramenta. Todos aqui sabem e conhecem o que é certo e o que é errado. Ninguém mais aqui é criança inocente para dizer que não sabe. Você sabe o que é certo e o que é errado. Até a própria lei da terra, ela é baseada em cima da lei de Cristo, que não deve se matar, que não deve roubar. Todos sabem e conhecem o que é certo e o que é errado. A decisão é sua, o caminho é seu. Mas Deus vai dizer a sua palavra: se você for o caminho da porta larga, Ele vai contemplar você como essa visão de ossos secos, que não tem vida, não tem esperança, não tem carne, nem tem o Espírito Santo. Mas aqueles que estão servindo a Deus, Jesus vai olhar e contemplar, né? Esses aí benditos, que vão morar comigo nos céus, porque tem o Espírito Santo. Eles vivem a minha palavra, eles servem a minha palavra, eles andam nos meus caminhos, eles vivem a palavra da libertação. Essa mensagem, essa noite de restauração. Glória a Deus. Deus, Ele quer restaurar a sua vida. Aleluia. Deus, Ele quer trazer esperança para aqueles que estavam sem esperança, diz o Senhor. Tem pessoas aqui, diz o Senhor Jesus, que antes outra hora servia a Ele, orava, clamava a Ele, fazia a sua vontade. Mas aí, por causa das lutas, se acobardou, afastou. E Deus está te chamando novamente. Ele disse na sua palavra: eu não se alegro na morte, eu não me alegro na morte do que morre, mas eu me alegro de ver o ímpio se arrepender e se converter do céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus está falando com pessoas aqui. Meu Deus. Não adianta, queridos irmãos, eu vestir um terno e colocar uma roupa correta da doutrina e ir todos os dias na casa do Senhor, sentar-se no culto, bater palmas, glorificar, ou ser até mesmo participante do corpo de Cristo. Se o que eu falo com meus lábios, se eu profiro com as minhas bocas, é dentro de mim, a minha vida, a minha conduta não condiz com o que eu falo. Não adianta em vão você servir a Cristo. Deus está contemplando você como um vale de ossos secos. Não tem vida. E quando Jesus se trata de vida, não é que está por fora, não é o coração que está batendo só porque você está com vida. Jesus está falando que está lá dentro. É o Espírito Santo da sua alma. É o seu nome escrito no livro da vida. Não adianta proferir o nome de Deus, mas se a sua conduta não condiz o que fala. Não adianta vestir uma roupa da doutrina, mas se a sua conduta, a sua vida dentro de casa não condiz aquilo que você quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele sabe e conhece a vida de cada um. Deus, Ele sabe e conhece o seu propósito, meu irmão. Mas a mensagem de Deus, toda vida, todo momento, toda hora que nós abrimos a sua palavra, o Senhor Jesus Cristo vai exortar a tua igreja a se arrepender, a produzir frutos de arrependimento. A todo momento que você abrir a palavra do Senhor, Ele vai dizer, nos exortar a nós converter, a nós consertar mais a nossa vida. Não é porque eu estou aqui no altar, a restauração da nossa vida é espiritual por Cristo. O que Ele quer nos aproximarmos de nós mesmos, se aproximar mais da sua presença, Jesus Senhor. Glória a Deus. Ele levantou Ezequiel e disse: Ezequiel, e veja uma coisa, eu já vou terminar a mensagem. É todas essas palavras.
Ezequiel, eu vou te levantar, e você vai falar das palavras que eu colocar na sua boca. Ele deixou lá para Ezequiel: Ezequiel, você vai anunciar. A casa é rebelde, o povo é rebelde. Vai ter alguns lá, Ezequiel, que vai ouvir das palavras, mas Ezequiel, vai ter outros que não vai ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Ele deixou bem claro para Ezequiel: Ezequiel, eu te levantei como profeta da terra. Anuncia e fala aquilo que eu te ordeno, Ezequiel. Glória a Deus. Ezequiel, ai de ti, se você não anunciar as minhas palavras, assim diz o Senhor. Se você não anunciar daquilo que eu te mando, Ezequiel, cada vida, cada alma que morrer, escorrerá nas tuas mãos a este sangue. Mas Ezequiel, abre a tua boca e fala. Alguns vão ouvir das minhas palavras, outros não vão ouvir. E ai daqueles que não ouvirem das minhas palavras, eu não tratarei com você dessas almas do sangue que vão ser derramadas, mas aquelas que ouvirem das minhas palavras, diz o Senhor, e ouvirem, estes vão ser libertos. Glória a Deus. Estes eu o purificarei, diz o Senhor, de todos os teus pecados. A palavra de Jesus. Talvez tem pessoas aqui na sua vida toda conturbada. Talvez tem pessoas aqui na sua vida toda oprimida. Talvez eu estou até mesmo pregando ministrando para pessoas aqui que servem a Deus, eles estão na presença do Senhor, mas tem alguma coisa que precisa consertar, que por causa deste erro está tendo consequência na tua vida. E Deus está dizendo: é hora e momento de você converter dos seus maus caminhos. É hora e momento de nós tomarmos uma posição sincera com Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não é um evangelho fácil, não é um evangelho emocional, ou um evangelho que toca no sentimento, não. Mas é um evangelho que toca no mais íntimo, no mais profundo da alma, a qual somente a palavra do Senhor ela é poderosa para tocar, diz o Senhor. Essa palavra é uma espada de duas mãos. Ela penetra o mais íntimo e profundo. Ela tem o poder para sondar a todo pensamento, a todo coração, para esquadrinhar o coração caminho de nós. Se você meditar essa palavra, se você viver esta palavra vai te libertar. Tem pessoas que têm dificuldade até mesmo para ler a Bíblia, porque os interesses da terra do mundo, eu vou ter que falar, é mais interessante do que a palavra. Talvez há pessoas aqui que hoje sobre a hora de um propósito de orar a Deus, de buscar a Deus em orações, em consagração, mas o interesse da vida da terra tem sido maior. O amor tem cessado, o pecado já tem te contaminado. Vem para a igreja, serve a Deus, até prega, até mesmo louva a Deus, até mesmo pode ser usado pelos outros. Sabia que tem? Tem mensageiro da doutrina pregando a palavra, tem pessoas da fornicação sendo usadas. É isso, não, é verdade. Os dons que Deus dá, Ele não tira, não. Está com a pessoa, tem pessoa que está pregando a palavra já se corrompeu por causa do dinheiro. Tem demais. Mas Jesus vai dizer: atenção, naquele grande último dia, vão chegar até o tribunal de Deus. Imagina a história assim: chegando ao tribunal, um tribunal como este, Jesus Cristo entrando, ao invés de ser um advogado, vai ser colocado posto como juiz. Meu Aí Deus! vai dizer: mas Senhor, em teu nome, Senhor, eu expulsei os demônios. Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor. Em teu nome eu fiz milagres e maravilha. Aconteceu sinais no meu ministério, aconteceu. Mas Senhor, eu dizimei, eu ofertei, eu estendi as mãos, Senhor,
estão presos, mas o Senhor Jesus Cristo dirá: papai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. O que adiantou os 12? O que adiantou a tudo isso? Glórias a Deus. Eu prefiro estar sentado no banco, na minha humildade com Cristo, na minha simplicidade. Eu prefiro talvez ser perseguido pela verdade que eu prego, pela mensagem da cruz que eu anuncio, me colocarem de banco, até meus filhos eu não usar, mas assentar-se no banco, mas ainda continuar sendo fiel a Deus. Não quer ter um cargo, uma oportunidade, ou não quer ser conhecido por um pregador que vai para lá e para cá, mas a minha vida toda bagunçada com Cristo. Eu prefiro ser simples. Eu prefiro estar sentado, batendo palmas, glorificando a Deus em espírito e verdade, ser até mesmo afligido, ser perseguido, até mesmo negarem e me tirarem uma chamada, uma oposição que eu sei que Deus me colocou, mas ainda assim eu prefiro dizer que eu prefiro a servir e glorificar ao meu Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Até mesmo sentado no banco, porque os meus dons não vão me salvar. Falar em línguas não vai me salvar. Conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse não vai te salvar, não. O que vai te salvar é perseverar, é suportar, é obedecer às suas palavras, é andar em espírito e também viver na verdade. Digam glórias a Deus. Glórias a Deus. Por isso que Cristo disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando Jesus fala de escolha, Ele está falando do último dia. Todos foram chamados. A minha palavra chegou a todos, mas naquele último dia, poucos vão ser escolhidos, diz o Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra? Por causa do outro. Pode bater as palmas e glorificar. Pode bater as palmas e glorificar. Se pode ver. É momento agora de oração.